Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é dia sábado, 28 de outubro. Vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, quem acompanhou o nosso vídeo de ontem aqui viu que foi forrada máxima, tá? De 5 palpites da rodada que a gente trouxe, acertamos 4 deles, apenas o último jogo da noite que não deu, mas foi coisa linda, chuva de green, tá? Ontem a gente não movimentou muito o grupinho gratuito lá do Telegram, porque teve o lançamento incrível do nosso grupo Premium do Binão Bets. Então, se você quiser meus palpites em jogadores, handicap, partida, total de pontos e tudo de mais exclusivo, e os principais palpites que eu encontrar, eu vou soltar para vocês lá no nosso grupo Premium, tá? Segundo link aqui na descrição, aqui embaixo. Vem fazer parte dessa comunidade, vocês vão gostar bastante. E o meu foco é evoluir junto com vocês o máximo nessa temporada da NBA, tá bom, galera? Pessoal, se vocês também quiserem pegar as melhores entradas e melhores cotações, primeiro link aqui na descrição, você consegue resgatar um bônus de até R$500 no primeiro depósito para utilizar a mesma plataforma que eu e pegar as mesmas cotações, beleza? Galera, dito isso então, a rodada de hoje tá recheada de jogos, eu vou trazer apenas uma parcela deles aqui para vocês, porque o restante das nossas análises e dos nossos palpites você vai encontrar lá no nosso grupo e também lá no nosso Instagram, @BinãoBets, beleza? Então, galera, bora pro nosso vídeo de hoje, falar dessa rodada e vamos lá, bora! Fala pessoal, galera, tamo aqui na tela então. A rodada de hoje tem, se eu não me engano, 7 jogos e a gente vai falar de 3 desses jogos aqui no nosso vídeo, tá? Mais palpites do restante da rodada, em jogadores, em times, pontuação total, vai estar tudo lá no nosso grupo Premium do Telegram, que são só os palpites mais assertivos que eu separo da rodada. Primeiro link aqui da descrição, já vem fazer parte da nossa comunidade para receber todos os melhores palpites aqui do nosso canal. Galera, para esse jogo de hoje aqui então, o New York Knicks contra New Orleans Pelicans, beleza? O jogo de hoje é lá em Nova Orleans, na casa do Pelicans, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida de hoje aqui. Pessoal, frente a frente, as duas equipes estão 5-5 nos últimos 10 jogos, tá? Uma venceu 5 e a outra venceu 5. Em relação a cobrir o handicap, o New York Knicks vem melhor, já que cobriu em 5 dos últimos 10 jogos no geral e empatou em um deles, beleza? Já nos últimos 3 jogos aí, Nova Orleans venceu 2 dos últimos 3 jogos e cobriu o handicap em um deles, empatando em um também, tá? Galera, e vamos às tendências aí do New York Knicks. O total, em relação ao total de pontos, New York Knicks ficou abaixo da linha em 9 dos últimos 13 jogos, tá? Em relação ao recorde de vitórias, venceu apenas 2 dos seus últimos 6 jogos, mas venceu 4 dos últimos 6 jogos contra a equipe de Nova Orleans. Cobriu o handicap em 4 dos 6 jogos contra um oponente da Conferência Oeste, né? E aí cobriu o handicap aí em apenas 4 dos últimos 6 jogos jogados em um sábado, beleza? E também venceu 4 dos últimos 5 jogos contra um oponente da divisão Sudeste. Já o New Orleans Pelicans aí ficou abaixo em 11 dos seus últimos 15 jogos no geral, mas venceu 10 dos seus últimos 14 jogos aí, tá? Também venceu 5 dos últimos 7 jogos dentro de casa. E cobriu o handicap em 7 dos últimos 9 jogos que disputou como favorito, então vem com ótimas tendências aí o time do Pelicans. Em relação à lista de lesões, New York Knicks não tem ninguém na lista de lesões e New Orleans Pelicans tem Trey Murphy, José Alvarado e Naji Marshall, tá? Jogadores importantes aí para a rotação da equipe, mas nenhum deles tá no elenco aí titular. Então, a gente tem Zion Williamson, Brandon Ingram, todos saudáveis aí. Eu acredito que esse seja o diferencial do Pelicans, galera. Em relação dos últimos 10 jogos aí, New York Knicks venceu 5 dos últimos 10 jogos, enquanto o Pelicans venceu
6 dos seus últimos 10 jogos aí no geral, tá? E galera, apesar de eu ser um grande fã do New York Knicks, tá? Eles chegam aqui para um jogo back-to-back, e ontem tiveram uma partida muito difícil aí contra o Atlanta Hawks, tá? E hoje vem para outro jogo fora de casa. Lembrando que se você quiser fazer a mesma entrada que eu, idêntica, com as mesmas cotações, tá no primeiro link aí na descrição a nossa casa e a plataforma que a gente utiliza, e você ainda pode resgatar 100% de bônus no primeiro depósito utilizando aí o nosso link, beleza, pessoal? Galera, vamos lá, né? Eu também estou bastante confiante no time do Nova Orleans para essa nova temporada, já que hoje joga em casa também, né? E vem de uma grande vitória aí no seu último jogo. E eu acredito que se Zion Williamson se manter saudável por tempo bastante nessa temporada, o Pelicans realmente pode se tornar grandes favoritos aí na conferência, tá? Então, para esse jogo aí, sem dúvida nenhuma, eu vou ficar ao lado do New Orleans Pelicans. Então, o meu palpite para esse confronto de hoje aqui, buscando a segurança, vai ser New Orleans Pelicans, mais 1.5. Ou seja, o time deve vencer ou pode perder por até 1 ponto de diferença, tá? Handicap mais pela segurança aí, mas esse vai ser o meu palpite para esse confronto de hoje. Galera, segundo jogo que a gente vai falar então vai ser Chicago Bulls contra o Detroit Pistons, tá? E galera, vamos ver o que a gente pode esperar para esse jogo de hoje, que vai ser lá em Detroit, na casa do Pistons mesmo, tá? Galera, frente a frente o Chicago Bulls venceu todos os últimos 10 confrontos contra o time de Detroit, mas isso a gente tem que levar em consideração que foi na última temporada em que o time estava todo quebrado, tá? Agora a gente tem Cade Cunningham saudável para essa temporada. Galera, nos últimos 3 jogos aí, Chicago venceu os 3 e o Detroit cobriu o handicap em apenas um deles. Galera, em relação às tendências, são as duas equipes que não vêm com tendências nem um pouco muito boas, tá? O Chicago Bulls venceu 4 dos seus últimos 6 jogos e cobriu o handicap em 12 dos últimos 15 jogos contra o Detroit Pistons. E também venceu 10 dos últimos 10 jogos aí contra o Detroit, tá? Além do mais, Chicago Bulls também, na verdade, está com as tendências boas, já que venceu 9 dos últimos 12 jogos na estrada, fora de casa, beleza? E também venceu 8 dos últimos 8 jogos lá em Detroit, na casa dos Pistons, galera. Já o Detroit Pistons cobriu o handicap em 7 dos seus últimos 10 jogos no geral, mas venceu apenas 2 dos últimos 15 jogos, tá? Também perdeu todos os últimos 5 jogos dentro de casa, perdeu todos os últimos 8 jogos em casa contra o Chicago Bulls e cobriu o handicap em apenas 4 dos últimos 14 jogos contra um oponente da divisão central, tá? E cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos contra um oponente da Conferência Leste. Galera, relação à lista de lesões, Lonzo Ball fora da temporada e o Detroit Pistons ainda tem Isaiah Livers, Monte Morris e Bojan Bogdanovic fora das quadras hoje, beleza? Em relação aos últimos 10 jogos, o Chicago Bulls venceu 6 dos últimos 10 jogos e o Detroit Pistons venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos, está sofrendo bastante o Detroit Pistons, tá? Galera, o Bulls é com certeza o melhor time nesse jogo de hoje, tá? Isso é certeza absoluta. Mas eu não me animo nem um pouco com eles, principalmente fora de casa, tá? O Bulls quase perdeu os 2 jogos aí que jogou nessa temporada, enquanto o Detroit Pistons quase venceu os 2 jogos que disputou nessa temporada e me surpreendeu mais aí o Detroit Pistons, tá? Ainda mais com a boa vitória contra o Charlotte Hornets lá em Charlotte no jogo de ontem. E além do mais, também perderam por apenas 1 ponto para o Miami Heat no jogo de estreia da temporada, tá? Miami Heat é um dos melhores times aí da liga, tá? Um time muito forte e muito defensivo. E mesmo assim o Detroit conseguiu encostar ali, perdeu por apenas 1 pontinho. Hoje, com o Detroit Pistons dentro de casa, me parece estar bem saudável aí, com o Cade Cunningham saudável novamente, me parece estar muito bem o time. Então, para esse jogo, eu vou apoiar o Pistons em casa como azarão, beleza? Galera, para esse jogo, então, o que a gente pode buscar aqui? Eu vou buscar a linha máxima de handicap, que está com valor legal aqui ainda, e vou buscar, então, Detroit Pistons mais 3.5, vai ser a minha escolha para essa partida de hoje.
Fala pessoal, segundo jogo de hoje então a gente vai falar Detroit Pistons contra o Chicago Bulls, tá? O jogo de hoje é em Detroit, na casa do Pistons, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida aqui. Galera, frente a frente, não tem nem o que dizer, Chicago Bulls venceu 10 dos últimos 10 confrontos e cobriu o handicap em 8 dos últimos 10 confrontos, tá? Mas em temporadas passadas, quando a gente não tinha esse time saudável do Detroit, igual tá nesse começo de temporada. Em relação às tendências, né, recorde de vitórias, o Chicago Bulls venceu 4 dos seus últimos 6 jogos e venceu todos os últimos 10 jogos contra o Detroit Pistons, tá? Além do mais, venceu 9 dos últimos 12 jogos fora de casa e cobriu o handicap em 12 dos últimos 15 jogos contra o Detroit Pistons, galera. Já o time do Pistons vem até que razoável, tá? Já que cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos e em 4 dos últimos 6 jogos contra um oponente da Conferência Leste, beleza? Em relação ao recorde de vitórias, vem muito mal. Perdeu todos os últimos 8 jogos em casa contra o Chicago Bulls, perdeu todos os últimos 5 jogos dentro de casa e venceu apenas 2 dos últimos 15 jogos no geral. Em relação à lista de lesões, Detroit tem Bojan Bogdanovic, Monte Morris e Isaiah Livers como fora da partida de hoje, tá? E galera, em relação aos últimos 10 jogos aí, o time do Chicago venceu 6 dos últimos 10 jogos e o Pistons venceu apenas 2 desses últimos 10 jogos. E galera, com certeza o time do Chicago Bulls é o melhor time aqui, isso é certeza absoluta, tá? Tem o melhor elenco. Mas eu não me animo muito com eles, principalmente jogando fora de casa. O Bulls quase perdeu os 2 jogos aí que disputou nessa temporada, enquanto o Detroit Pistons quase venceu os 2 jogos em que disputou nessa temporada aí, tá? E me surpreenderam bem mais que o Chicago Bulls. Eles vêm aí com uma boa vitória contra o Charlotte Hornets na noite de ontem, e além disso perderam por apenas 1 ponto para o time do Miami Heat, que é um dos melhores times da liga hoje, tá? É um time que não permite muitos pontos ao adversário, é um time muito pegado ali, e mesmo assim, no jogo de estreia da temporada, o Detroit Pistons perdeu por apenas 1 ponto para o Miami Heat e cobriu o handicap nesse jogo, tá? Hoje o Pistons estreia em casa e me parece estar bem mais saudável, né? Um time bem melhor aí com Cade Cunningham, agora saudável novamente aí pro time, é um grande diferencial e a gente pode ver isso nos últimos 2 jogos, tá? Então, para esse jogo, galera, apesar das últimas tendências horrorosas aí do Detroit Pistons, eu vou apoiar eles aqui, tá? Eu vou apoiar o Pistons em casa, como azarão, contra o time do Chicago Bulls, que não vem muito bem nessa temporada, tá? Venceu o último jogo aí ontem, mas foi por apenas 1 pontinho, muito apertado também, e eu vou ficar hoje, então, com o Detroit Pistons. Galera, vamos lá. Então, para essa partida, para o time de Detroit, eu vou escolher aqui o máximo handicap que a gente pode buscar. Detroit Pistons mais 3.5, então, vai ser o meu palpite, né, para essa partida de hoje. Então, buscando a segurança, Detroit Pistons pode vencer ou perder por até 3 pontos de diferença esse jogo de hoje. Galera, bora então para o nosso terceiro jogo de hoje. Vamos lá. Galera, como terceiro jogo de hoje, então, a gente vai falar Philadelphia 76ers contra o Toronto Raptors, tá? A gente vai falar só desses 3 joguinhos aqui na nossa análise do YouTube de hoje, mas se você quiser os meus melhores palpites, minhas melhores escolhas e as minhas melhores análises dessa rodada de hoje, que tá recheada de jogos também, já clica aqui no segundo link da descrição e vem fazer parte da nossa comunidade premium do Binão Bets, que é lá onde eu tenho um contato mais próximo com a galera, solto todos os meus palpites e as minhas análises, beleza? Galera, dito isso então, bora para análise desse jogo de hoje, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. O jogo de hoje é no Canadá, em Toronto, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida de hoje, pessoal. Galera, vamos lá, frente a frente o Philadelphia 76ers está dominando aí, venceu 7 dos últimos 10 jogos no geral e venceu todos os últimos 3 jogos aí, cobrindo o handicap em 2 deles, beleza?
Galera, quando a gente fala de tendências, o Philadelphia 76ers venceu 2 dos seus últimos 7 jogos, tá? Mas contra o time do Canadá e contra o Toronto Raptors, venceu 4 dos últimos 5 jogos contra o time de Toronto. E também cobriu o handicap em 12 dos últimos 18 jogos na estrada e fora de casa, beleza? E galera, venceu 10 dos últimos 14 jogos contra um oponente da divisão do Atlântico. E cobriu o handicap e venceu aí apenas 6 dos últimos 20 jogos lá em Toronto, beleza? Então, pode ficar de olho aí. Galera, já o time do Raptors venceu apenas 2 dos seus últimos 6 jogos, mas venceu 12 dos últimos 14 jogos dentro de casa e cobriu o handicap em 6 dos últimos 7 jogos que disputou aí no mês de outubro. Em relação à lista de lesões, a gente tem James Harden ainda fora da partida pelo Philadelphia 76ers. É um problema, mas no último jogo aí contra o Bucks mostraram que não era um problema tão grande, tá? Já o Toronto Raptors vem com o elenco principal disponível para a partida aí de hoje. Galera, nos últimos 10 jogos aí de cada equipe, o Philadelphia venceu 5 dos últimos 10 e o Toronto Raptors também venceu 5 dos últimos 10 jogos, tá? Apesar do jogo de hoje ser na casa do Raptors, lá em Toronto, o time do Raptors aí vem para o seu segundo jogo em 2 dias, tá? O que deve atrapalhar um pouco, já que mesmo descansado no jogo de ontem, perderam para o Chicago Bulls, que não vem nem um pouco bem nessa temporada. Já o Philadelphia, mesmo sem James Harden, foi super bem no jogo de estreia da temporada, jogou fora de casa e por apenas um ponto que não venceu o time do Milwaukee Bucks, que é considerado por muitos aí o melhor time da liga nessa temporada, tá? Então, eu acredito que depois desse jogo super colado aí, depois de quase vencer o time do Milwaukee, hoje o time do Sixers deve chegar bem confiante para esse jogo de hoje à noite, tá? Então, galera, eu vou ficar com eles aqui, tá? A gente pode pegar uma boa linha de vitória para o Philadelphia 76ers aqui. Então, o meu palpite para esse confronto de hoje, para esse duelo, vai ser Philadelphia 76ers. Para vencer a partida, vai ser a minha escolha para esse jogo de hoje. Galera, vamos finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui então. Eu queria agradecer a confiança de vocês que assistiram até aqui. E se quiserem os meus palpites mais exclusivos, minhas melhores entradas da rodada de hoje, segundo o link aqui na descrição está o link do nosso grupo Premium aí, beleza? E pessoal, precinho super acessível, um mês todo aí de acesso, beleza? Muitos e muitos jogos da rodada, a gente vai cobrir praticamente todos eles. E é isso, bora pra cima então, os melhores palpites e os melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Muito obrigado pela confiança e por ter assistido mais um dia. E até amanhã. Tchau, tchau!